Geralmente, quando a sociedade, de forma ampla, pensa em conceitos complexos, tipo responsabilidade ou autoconhecimento, existe uma tendência quase automática de imaginar que eles são ahn, como um interruptor mágico dentro da nossa mente. Uhum, total. Aquela ideia de essência, né? Isso. Sabe aquela crença de que ou a pessoa já nasce com um senso de responsabilidade ou não nasce de jeito nenhum? Como se o autoconhecimento fosse um traço fixo da personalidade, uma coisa imutável, um botão de maturidade que, pum, simplesmente é ativado num belo dia. Sim, e de repente transforma um indivíduo irresponsável num adulto totalmente funcional. Exatamente. É que essa é uma visão mental muito confortável, sabe? Porque, no fundo, isso nos isenta de olhar para a bagunça que é o ambiente ao nosso redor. Aham. Nós, como sociedade, a gente gosta muito dessas explicações que parecem essências internas. Porque é muito mais fácil dizer que alguém tem uma personalidade difícil, por exemplo, do que sentar e analisar todo o histórico de punições e reforços que aquela pessoa sofreu para aprender a agir daquela forma. Faz todo o sentido. Então, essa ideia de que a personalidade simplesmente está lá, pronta, ela ignora completamente a biologia e a história de aprendizagem de cada organismo. E é exatamente aí que a nossa exploração começa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa imersão de hoje no Psi em Áudio. A nossa missão central hoje é destrinchar como esse suposto interruptor mágico, na verdade, não existe. Com certeza não existe. E como o autoconhecimento e a responsabilidade são de fato comportamentos minuciosamente construídos. E o nosso foco hoje é super específico. Essa é uma análise desenhada especialmente para o pessoal que estuda psicologia. Uhum. Então, seja quem está na graduação suando com as matérias básicas, o pessoal da pós ou até quem está focado em editais de concursos. Nós vamos usar como nosso laboratório de análise hoje aquela animação muito famosa. Aquela sobre um jovem caçador impulsivo que é magicamente transformado em um urso. Ah, essa história é fantástica. Muito, né? Vamos usar essa jornada toda para entender como as agências de controle ditam o que a gente chama de maturidade e como o preconceito é instalado sem nenhuma experiência prévia. E claro, o que ocorre no nível das contingências quando um organismo é arremessado num ambiente completamente novo e aversivo. Sabe o que torna essa obra um laboratório de ensino tão rico? Não é a magia em si. Mas é a precisão com que ela ilustra processos comportamentais que são totalmente observáveis na nossa prática clínica diária. Uhum. A gente vai traduzir essa jornada lúdica em conceitos bem robustos da análise do comportamento. Tipo, vamos explorar os mecanismos de controle por regras, a insensibilidade a contingências operantes, a variabilidade comportamental que é forçada pela extinção. Nossa, bastante coisa. Sim, e um ponto fundamental para quem atende em consultório, que é o poder da troca de papéis e da fantasia no ambiente terapêutico infantil. É tipo a oportunidade perfeita para ver a ciência do comportamento acontecendo fora daqueles gráficos chatos de laboratório. Perfeito. Então vamos dar o primeiro passo entendendo o cenário. Porque para compreender o comportamento do nosso protagonista, esse jovem caçador que age sempre de forma tão impulsiva, a gente não pode simplesmente olhar para as emoções dele. A gente precisa olhar para a aldeia onde ele vive. Exato, o contexto é tudo. Isso, a tribo não é só um pano de fundo geográfico ali. Ela funciona como um sistema social de controle extremamente rígido. Eles têm um ritual de passagem muito claro, e a líder espiritual daquela comunidade, ela não é apenas uma conselheira sábia. Do ponto de vista técnico, ela é um agente de controle. Aham, uma figura central nisso tudo. Ela avalia o comportamento dos jovens e libera as consequências sociais que mantêm a tribo coesa. Mas, olha, antes da gente avançar, me surge uma dúvida aqui. Pode falar. Se a gente pensar no desenvolvimento humano em qualquer grupo, seja numa tribo antiga ou numa escola moderna, querer ser aceito e participar de rituais não seria apenas um instinto de sobrevivência natural? Por que a gente chama isso de agência de controle? Soa como algo tão, sei lá, coercitivo. Olha, essa é uma confusão super comum e é muito importante a gente desfazer isso logo de cara. A gente não chama de agência de controle porque é necessariamente algo nefasto ou coisa de vilão, sabe? Tá.
mas porque existe ali uma manipulação sistemática de consequências. O instinto de buscar o grupo, de querer pertencer, tem sim uma base filogenética, mas a forma como esse indivíduo vai ser aceito, isso é inteiramente construído pela cultura. Ah, entendi. Do filme, ela detém o monopólio de certos reforçadores cruciais. A líder espiritual lá, ela controla o status. Ela dita quem ganha o título de adulto e quem continua sendo tratado como criança. Certo. Vamos desvendar isso. Porque isso faz um paralelo bem direto com as nossas práticas culturais atuais, né? Totalmente. Se a gente pensar nos nossos próprios rituais de passagem, tipo, tirar a carteira de motorista, colar grau na faculdade, passar na prova da OAB. Nossa, sim. Um estudante de psicologia passa 5 anos sendo tratado de uma forma na faculdade. Aí, no minuto em que ele pega o diploma e o CRP, a sociedade muda completamente a exigência em cima dele. O mercado cobra a postura, a família já pergunta sobre a clínica cheia. O título é basicamente o mesmo que o totem que o menino recebe na tribo lá na história. É a mesma função, exato. Comportamentais apareçam quase que magicamente. O que é fascinante aqui é exatamente o que a tribo define como sendo um homem responsável. Porque naquele contexto específico, ser responsável é ser valente. É usar a força. É caçar e proteger a aldeia dos predadores. É o esperado dele. E o menino internaliza isso. O comportamento dele de buscar o totem, de tentar provar o tempo todo que é um guerreiro, é todo modelado por essa necessidade de acessar os reforçadores sociais. Aqueles reforçadores que estão atrelados ao status de adulto, sabe? Sim, e o problema começa mesmo quando essa busca louca por aprovação social se choca com a falta de repertório real que o personagem tem para lidar com as frustrações do ambiente, né? Exatamente. A responsabilidade, sob essa ótica clínica, não é um sentimento que brota no coração dele. É um conjunto de ações úteis para a sobrevivência do grupo que produzem consequências sociais reforçadoras, tipo respeito e aprovação. E isso leva a gente diretamente para o atrito que ele tem com a própria família, especialmente com o irmão mais velho, que é uma peça central para a gente entender a impulsividade dele. O irmão é chave nisso. Porque, além de querer agradar a tribo o tempo todo, ele tem esse irmão que vive provocando, né? Que diminui as conquistas dele e profere agressões verbais constantes. O menino tá sempre tentando passar à frente, fazer as coisas com pressa, agir por impulso. Sim, bem reativo. Historicamente, no senso comum, a gente poderia dizer, ele tem um temperamento explosivo. Mas observando as interações, parece que essa impulsividade é muito mais uma resposta tática para tentar calar o irmão ou provar o valor dele rapidamente. Com certeza, se a gente for destrinchar a função desse comportamento, a impulsividade dele não é um traço inato. Ela é predominantemente um comportamento de esquiva e de contracontrole. Esquiva das provocações, né? Isso. O irmão mais velho funciona ali como um estímulo aversivo condicionado. Sempre que o protagonista tenta agir de forma calma ou se ele demonstra qualquer insegurança, o irmão pune esse comportamento com zombaria. Ele tira sarro. Então, o que o menino faz? Ele emite respostas de topografia agressiva ou bem precipitadas para tentar cessar essa punição. Ele quer tentar igualar o status social dele com o do irmão. O que a gente está vendo ali é um repertório sendo mantido por reforçamento negativo. Ou seja, ele age rápido e com raiva para escapar da humilhação. Exato. E tem outro fator crítico que agrava isso tudo, que é a aprendizagem do preconceito. Nossa, assim, o ódio que ele sente pelos ursos. E o que é fascinante sobre esse preconceito no início da história é que ele odeia os ursos profundamente, a ponto de querer aniquilar todos eles. Mas não tem nenhum indício de que ele tenha sofrido um trauma direto com o urso antes daquela tragédia principal acontecer. Nenhum. É puramente aprendido. Ele aprendeu a odiar através das histórias da tribo. Isso me lembra muito o mecanismo de como os preconceitos operam no nosso cotidiano hoje. Tipo, uma criança que reproduz xingamentos no pátio da escola contra um grupo específico de pessoas. Muitas vezes ela nunca teve uma experiência direta com aquelas pessoas. Ela simplesmente herdou o discurso de casa ou da sociedade. Como a análise do comportamento explica esse ódio assim, sem experiência prévia?
Olha, a gente explica isso através da diferença fundamental entre o comportamento modelado pelas contingências e o comportamento governado por regras. Tá. Se conectarmos isso a um contexto maior, o preconceito do protagonista é um exemplo clássico de controle por regras. Regras, na nossa área, são estímulos discriminativos verbais que descrevem contingências. A tribo ensina verbalmente para ele, tipo, ursos são monstros cruéis e guerreiros matam monstros. Certo. A comunidade verbal descreve uma relação de causa e efeito, que o menino, na verdade, nunca experimentou na pele. E o grande perigo do comportamento governado por regras é que ele torna o indivíduo profundamente insensível às contingências reais do ambiente. Espera, então a regra cria tipo uma barreira. Ele fica cego para o mundo real. Exatamente isso. Ele não olha para o urso e vê um animal assustado ou uma mãe protegendo a cria. Ele olha para o urso e vê apenas um monstro que foi descrito pela regra da aldeia. A regra cega o organismo porque está acontecendo no aqui e agora. Uau, isso é uma chave de leitura fantástica para quem estuda o desenvolvimento do preconceito. Mas olha, antes da gente avançar para o momento em que esse comportamento baseado em regras entra em colapso total e a panela de pressão explode de vez, vamos fazer uma breve pausa? Bora! Se a nossa exploração de hoje está sendo útil para clarear esses conceitos complexos para quem está ouvindo, aproveitem esse momento para curtir o canal do Psim Áudio. Nós preparamos esse conteúdo com muito cuidado para apoiar a formação em psicologia de todo mundo. Com certeza, feito com muito carinho. E se houver o desejo de aprofundar ainda mais esses fundamentos teóricos para a graduação ou para gabaritar aquelas provas difíceis de concurso, deem uma olhada na descrição do vídeo. A gente deixou sugestões excelentes de bibliografias e materiais complementares lá, porque o embasamento teórico é o que transforma uma boa intuição numa intervenção clínica realmente eficaz. Sem dúvida nenhuma. Conhecer a mecânica por trás de conceitos como controle por regras é o que permite ao profissional desmontar comportamentos super rígidos lá no consultório. Bom, então vamos voltar ao nosso protagonista no momento crítico da história. Ele comete um erro bem primário, né? Ele amarra mal a cesta de peixes. Sim, o erro inicial. Aí os ursos vêm e devoram os suprimentos da tribo. E neste momento, ele tem duas escolhas. Ele poderia apresentar um comportamento de autoconhecimento e responsabilidade, tipo assumindo a falha diante do grupo. Que seria o esperado de um adulto responsável. Exato. Mas, de novo, o medo da punição social, dos xingamentos do irmão, de perder o status que ele tanto almeja, fala muito mais alto. Ele não assume a culpa de jeito nenhum. Ele joga a culpa no urso. Ele terceiriza a culpa. Sim. E inicia uma caçada motivada puramente por aquele preconceito governado por regras, o que acaba levando à morte do irmão dele e à morte da ursa. E é aí que a magia intervém, e a contingência ambiental muda de forma drástica, porque ele é transformado em um urso. É o ápice da história. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é a metáfora perfeita de uma mudança abrupta de ambiente. É tipo, imagina uma pessoa que comprou um micro-ondas de última geração, mas por pura força do hábito, ela tenta ligar o aparelho apontando o controle remoto da televisão para ele. Adoro essa analogia. O aparelho mudou, a tecnologia mudou, mas a pessoa continua insistindo na ferramenta antiga e ficando cada vez mais irritada. O caçador, preso no corpo de um urso, faz exatamente isso. Ele tenta usar as patas como mãos, tenta falar português com o irmão caçador. É desesperador de assistir. Nossa, essa imagem do controle remoto captura perfeitamente o fenômeno que a gente chama de insensibilidade às contingências. Mas tem um agravante pesado aí. Agora as regras antigas são letais para ele. Letal mesmo. O aparato biológico de um organismo dita as formas de interação com o mundo. Então, ao acordar no corpo de um urso, as respostas que antes geravam reforço para o protagonista, tipo andar ereto ou gritar pelo irmão, perdem completamente a função. E pior, né? Vira um risco de vida. Total. Na verdade, quando ele tenta se comunicar com o irmão, que até então era um membro da comunidade verbal dele, ele passa a ser um alvo de caça, porque o irmão reage apenas aos estímulos discriminativos de um predador. O protagonista entra num processo bem agudo de extinção. Certo. E como esse processo de extinção afeta o comportamento dele na prática?
para a gente visualizar isso. Olha, a extinção operante, ela ocorre quando uma resposta que costumava produzir uma consequência reforçadora deixa de produzi-la. Uhum. Imediatamente após a suspensão desse reforço, a gente observa o que chamamos de pico de extinção. Pico de extinção. Isso. O indivíduo emite a mesma resposta com muito mais magnitude e frequência, além de apresentar respostas emocionais bem severas, tipo frustração e agressividade. É literalmente a pessoa apertando os botões do controle remoto com mais força, batendo no controle, sabe? Sei. Xingando o aparelho. Exato. Mas como o ambiente físico dele mudou radicalmente, a extinção força algo que é vital para a sobrevivência dele agora, que é a variabilidade comportamental. Ou seja, ele tem que testar coisas novas. Perfeito. Para não morrer, o organismo é obrigado a emitir respostas novas. Ele tem que abandonar aquela regra verbal de só um homem e começar a tatear as contingências reais. Ele precisa aprender a pescar mordendo peixe na água, precisa aprender a correr de forma quadrúpede. A sobrevivência arranca a venda das regras e exige que ele seja modelado pelas contingências cruas do novo ambiente. Nossa, e é fascinante notar que ele só consegue sobreviver a essa curva de aprendizagem porque ele não está sozinho, né? Ele é obrigado a se juntar a um filhote de urso que perdeu a mãe. E detalhe importante, a mãe que o próprio protagonista matou naquela caçada impulsiva. Um peso gigantesco nessa relação. Sim. E o convívio com esse filhote expõe o nosso ex-caçador a um novo paradigma. E aí nós chegamos na cena que, para mim, traduz perfeitamente todo o conceito de perspectiva e empatia. A cena da caverna. Essa mesma. Eles entram numa caverna e se deparam com pinturas rupestres. O caçador olha para o desenho e enxerga através da história prévia dele. Ele vê um monstro terrível atacando um homem valente e indefeso. Uhum. Mas o filhote olha para a mesmíssima pintura e se encolhe de medo. Porque o que ele vê é uma criatura aterrorizante segurando uma lança e matando um urso inocente. Então, o que tudo isso significa? A partir desse choque de perspectiva, a gente observa uma alteração radical no repertório emocional dele. O comportamento de proteção e o afeto genuíno começam a emergir bem ali. Nossa, essa cena é brilhante. Ela é um marco do desenvolvimento do autoconhecimento sob a perspectiva analítico-comportamental. Isso levanta uma questão importante, porque o Skinner já apontava que nós só nos conhecemos porque a comunidade verbal nos ensina a observar os nossos próprios comportamentos. Certo. Quando o protagonista estava lá na aldeia, a comunidade verbal só o ensinava a olhar para si mesmo como o caçador e para o resto do mundo como o alvo. Mas ao conviver com o filhote, ele entra em contato com uma nova comunidade. Ele é forçado a assumir o lugar do outro. Exato. E quando é que a empatia se desenvolve tecnicamente? Ela surge quando as contingências e os estímulos discriminativos que controlam o comportamento do outro passam a ser funcionais para nós também. Ah, faz sentido. Ao sentir medo da lança do próprio irmão, ele finalmente entende o pavor do filhote. O contato direto com essas novas contingências destrói aquele preconceito que foi estabelecido lá atrás pela regra verbal. Ele finalmente aprende o que é o urso, não pelo que disseram para ele, mas pelas consequências que vivenciou na própria pele. Cara, isso abre portas gigantescas para a gente pensar na atuação profissional. A jornada desse caçador que vira urso é praticamente uma sessão prolongada de intervenção lúdica, né? Totalmente. Como a gente pode transportar esse ganho de autoconhecimento pela troca de papéis para um ambiente real de um consultório psicológico? Olha, essa transposição é talvez a lição mais rica que o pessoal da psicologia pode tirar dessa história. Especificamente no contexto da terapia infantil. O processo terapêutico com crianças raramente ocorre por meio daquelas abstrações verbais complexas que a gente usa com adultos. Sim, a criança não vai sentar e analisar a própria psique. Jamais. Uma criança pequena geralmente não tem um repertório verbal para sentar no sofá e relatar. Sinto que o meu irmão me invalida e estou desenvolvendo comportamentos opositores para me defender. Imagina uma criança de 5 anos falando isso. Impossível, né? Mas no ambiente terapêutico, usando a técnica do brincar, da fantasia e da troca de papéis,
o terapeuta cria um microambiente seguro. Como se a brincadeira fosse a magia que transforma o paciente no urso temporariamente. Perfeito, é exatamente isso. Quando o terapeuta propõe que a criança assuma o papel de um monstro, de um super-herói ou de um animal feroz, essas novas contingências da brincadeira permitem que a criança emita comportamentos que seriam severamente punidos no mundo real. Ah, entendi. Fica seguro tentar coisas novas? Sim, sob o disfarce da fantasia, ela pode expressar raiva, pode simular destruição, pode demonstrar vulnerabilidade sem medo de bronca. E mais do que uma simples catarse, a troca de papéis permite que o terapeuta modele novos repertórios. Como assim? Ao pedir que a criança experimente o papel do monstro assustado ou do herói que precisa cuidar de um filhote, o clínico promove a flexibilidade comportamental. A criança treina a resolução de problemas e a empatia lidando com as consequências lúdicas de agir como o outro. É o mesmo processo de expansão de autoconhecimento que o personagem viveu. É sair do controle de regras rígidas e aprender novas respostas no ambiente onde é seguro falhar. Muito bom. E essa nova flexibilidade, esse autoconhecimento que ele adquiriu na pele do urso, é o que finalmente gera a verdadeira responsabilidade. Porque lá no final da jornada, a magia é revertida e ele tem a oportunidade de voltar a ser humano, de voltar para a tribo. Ele finalmente poderia ter o que sempre quis, né? Exato, de finalmente ter aquele status de guerreiro pelo qual ele quase morreu no início da história. Mas ele abre mão disso. Ele escolhe voltar a ser urso de forma permanente. Ele percebe a consequência real do próprio comportamento impulsivo, afinal. Ele deixou o filhote órfão e assume o compromisso de cuidar daquela vida. Ele faz uma escolha baseada na vivência. Sim, ele abandona as regras coercitivas da tribo em prol de um reforçador natural e direto, que é muito mais poderoso, que é o vínculo social que ele mesmo construiu com o filhote. É belíssimo isso. Ele deixa de agir para evitar punições ou para buscar um status oco e passa a agir sob o controle das contingências reais de cuidado e de afeto. A responsabilidade deixa de ser um rótulo que a agência de controle cola na testa dele e passa a ser uma classe de comportamentos de zelo modelada pelas necessidades do ambiente imediato. É impressionante observar como uma narrativa aparentemente simples esconde tamanha complexidade metodológica. É um prato cheio. Demais. Para a gente amarrar tudo que destrinchamos nesta imersão profunda de hoje, o conceito central que todo mundo deve levar para as avaliações, estudos e práticas clínicas é que o comportamento humano ou animal jamais ocorre em um vácuo. Ele é sempre, invariavelmente, fruto da interação implacável do organismo com as contingências do seu ambiente. Exatamente. Sem o ambiente, não tem comportamento. Responsabilidade e autoconhecimento, como a gente viu, não são virtudes inatas ou botões mágicos esperando para serem ligados. São habilidades complexas, são repertórios aprendidos, e eles só são desenvolvidos quando o indivíduo é exposto a contingências que forçam a variabilidade comportamental, exigindo que ele saia da rigidez das regras prontas e passe a avaliar as consequências dos próprios atos a partir de perspectivas diversas. Perfeito. E como encerramento dessa nossa análise clínica e comportamental, eu gostaria de propor uma reflexão para todos os estudantes e profissionais que nos acompanham. Manda bala. Nós vimos claramente como as regras da tribo, a busca por aprovação e a esquiva de punições moldaram a agressividade do personagem, até que o ambiente o empurrou para uma mudança drástica, né? Se a gente compreende, com base nessa ciência, que todo comportamento, até mesmo aquilo que chamamos intimamente de personalidade, é esculpido pelas contingências e regras invisíveis dos grupos aos quais pertencemos, cabe a pergunta: Qual pergunta? quais serão as contingências invisíveis nas esferas acadêmicas, familiares ou de trabalho que estão mantendo as suas atitudes impulsivas, padrões rígidos ou até preconceitos que as pessoas acreditam ser escolhas puramente livres e autônomas? O que o ambiente atual está reforçando sem que o indivíduo sequer tenha consciência? Que questionamento forte, nossa! É para tirar o sono de quem quer atuar na clínica e entender o próprio comportamento antes de querer analisar o do outro.
Fica a pulga atrás da orelha. É daquelas reflexões que acompanham as pessoas por dias, fundamentais para quebrar as nossas próprias certezas sobre o que controla as nossas ações. Olha, agradeço demais, de coração, a companhia de todo mundo que veio conosco até o final dessa exploração profunda. Muito obrigada, pessoal. O conteúdo de hoje foi bem denso, a gente mergulhou fundo na teoria operante, mas o entendimento desses mecanismos é imensamente recompensador para a formação profissional. Reforço o convite caloroso para que sigam o canal Psi em Áudio e ativem as notificações para não perderem as nossas próximas análises. Venham sempre. Continuaremos a trazer essas intersecções super ricas entre narrativas, casos e os pilares da psicologia, sempre com foco em aprimorar o estudo e a prática clínica de quem nos ouve. Porque, no fim das contas, entender a complexidade do comportamento exige coragem para enxergar além da própria pele. Com certeza. E reconhecer que todos nós temos muitos controles remotos para abandonar, antes de aprender a usar, de fato, os micro-ondas complexos da vida. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.